Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a vossa presença em nome do Infarmed e em nome da Direção de Produtos de Saúde, que hoje tem a seu cargo a realização desta primeira sessão de um conjunto de 5 webinars que vão acontecer durante o mês de outubro, dedicados ao tema dos dispositivos médicos. Quando nós pensámos estes webinars, tínhamos um objetivo específico, nomeadamente refrescar os conhecimentos, ou dotar mesmo de novos conhecimentos, os profissionais que trabalham a nível das instituições de saúde, nomeadamente nos hospitais, sobre novos requisitos regulamentares que advêm da aplicação do quadro regulamentar dos dispositivos médicos, nomeadamente do Regulamento 745 e 746 de 2017 e também do Decreto-Lei enquadrador destes dois regulamentos para o direito nacional, o Decreto-Lei 29 de 2024. Este Decreto-Lei aproveitou para introduzir requisitos nacionais específicos para garantir maior segurança na utilização dos dispositivos médicos, nomeadamente a nível hospitalar, e é nesse contexto que nós pensamos, como vos digo, estas sessões. Este é o primeiro de 5 que se vão realizar durante o mês de outubro. Bom, e começando, apresento-vos o nosso sumário desta sessão e gostaria de imediato vos falar um pouco do que é um dispositivo médico. E para isso trago-vos este vídeo, que é um vídeo institucional que se encontra na nossa página, mas que penso que continua atual e que é bastante interessante no contexto de introduzirmos o tema dos dispositivos médicos. Um dispositivo médico é qualquer produto não farmacológico com finalidade médica utilizado para o diagnóstico, prevenção, tratamento ou atenuação de uma doença ou deficiência. Sem que nos apercebamos, ao longo da nossa vida utilizamos milhares de dispositivos médicos. Estes permitem melhorar e prolongar a vida das pessoas. Os dispositivos médicos disponíveis no mercado europeu são avaliados e apresentam uma marcação CE quando estão de acordo com a lei. Como existe livre circulação de bens na Europa, após esta avaliação, um dispositivo médico pode ser comercializado em qualquer país. Este processo poupa tempo na introdução de novos produtos e possibilita acompanhar o ritmo acelerado dos progressos técnicos e científicos. Este é um dos setores mais inovadores a nível europeu. Um dispositivo médico tem um tempo de vida médio de apenas 18 meses. A cada 50 minutos surge uma nova patente. É um mercado que ascende a mais de 100 mil milhões de euros, com mais de 1 milhão de tipos de produtos em circulação. Em Portugal, o Infarmed é a autoridade para os dispositivos médicos, competindo-lhe a sua fiscalização. É também responsável pelo Sistema Nacional de Vigilância de Dispositivos Médicos, que tem como objetivo principal diminuir o risco associado à sua utilização. A experiência e as informações cedidas pelos utilizadores são fundamentais para que sejam adotadas as medidas necessárias para corrigir os problemas detectados. O Infarmed avalia ainda os pedidos de estudos clínicos com dispositivos médicos que sejam realizados em seres humanos. Os Estados-membros da União Europeia colaboram em rede para garantir que todos os dispositivos presentes no mercado cumprem os requisitos comunitários de segurança e qualidade através de uma fiscalização permanente. Bom, penso que é um vídeo, como vos digo, interessante e que nos introduziu já este tema do que é um dispositivo médico.
E eu recomeçava novamente agora falando de qual o quadro regulamentar aplicável a este setor dos dispositivos médicos. Como eu já vos disse, temos 2 regulamentos europeus, publicados em 2017, e que entraram em vigor nesse ano, e que têm um enquadramento, portanto têm um decreto-lei enquadrador para o direito nacional, que é o Decreto-Lei 29 de 2024. A legislação, ou melhor, esta área dos dispositivos médicos não foi regulada pela primeira vez por estes regulamentos, não é? Antes disso, nós tínhamos, desde a década de 90 do século passado, legislação aplicável ao setor, nomeadamente 3 diretivas. Uma diretiva que era respeitante aos dispositivos implantáveis, ativos, ou seja, dispositivos que para funcionar estão de ser implantados no nosso organismo e que têm uma fonte de energia para funcionar. Por isso nós, na área dos dispositivos médicos, chamamos de ativos. Portanto, um dispositivo ativo é um dispositivo médico que necessita de uma fonte de energia para funcionar, outra diferente da gerada pelo corpo humano ou pela gravidade. Portanto, tínhamos esta primeira diretiva, que saiu em 90, depois em 93 uma diretiva mais geral, que cobria a maioria dos dispositivos médicos, e depois, devido à sua especificidade, em 98 os dispositivos de diagnóstico in vitro tiveram também a sua própria diretiva. Nesta evolução legislativa para os 2 regulamentos de 2017, houve a fusão, digamos que, 2 áreas, dos dispositivos médicos e dos dispositivos médicos implantáveis ativos, mas pela sua especificidade manteve-se, continua a ser necessário haver um texto legislativo específico próprio para os dispositivos de diagnóstico in vitro. Sendo assim, temos perante 2 regulamentos. Então, como é que se define dispositivo médico? Eu atrevo-me a dizer, não vou ler o que aqui está, mas atrevia-me a dizer que tudo aquilo que é utilizado muitas vezes nos hospitais e que não sejam medicamentos, digamos que o restante, ou em 80% do caso, serão dispositivos médicos, porque esta definição é bastante lata, portanto temos produtos com finalidade médica, eles têm que ter uma finalidade médica para fins específicos, fins médicos específicos, têm de ser utilizados obviamente em seres humanos, e se vocês virem, estas finalidades são muito parecidas, algumas delas, com aquilo que é a finalidade do medicamento. Como é que se distingue então o dispositivo médico do medicamento, nestes casos? Através do principal efeito pretendido no corpo humano, porque no caso dos dispositivos médicos, esse principal efeito pretendido não pode ser alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, porque esses são os meios específicos dos medicamentos. São também considerados dispositivos médicos tudo aquilo que é utilizado no suporte à concepção, por exemplo, na fertilização in vitro ou na reprodução medicamente assistida, e também tudo aquilo que é destinado à limpeza, desinfecção e esterilização dos próprios dispositivos médicos. Se vocês verificarem, este texto fala também dos reagentes, portanto, a definição inclui também o reagente e inclui uma das finalidades, o fornecimento de informações por meio de exame in vitro de amostras derivadas do corpo humano, incluindo dádivas de organismos, sangue e tecidos. Ora, estamos a dizer que os dispositivos de diagnóstico in vitro, à partida, em primeiro lugar, eles são dispositivos médicos. E, portanto, é por este motivo que, quando se passa para a definição de dispositivo médico de diagnóstico in vitro, começamos por dizer qualquer dispositivo médico, porque um dispositivo médico de diagnóstico in vitro é ele próprio, em primeiro lugar, um dispositivo médico. E depois, aqui não lendo também em pormenor o que aqui está escrito, diria que tudo aquilo que é utilizado, ou quase tudo aquilo que é utilizado nos laboratórios de patologia clínica, se encaixa aqui nesta definição, não é? Desde os recipientes para colheita de amostras
até depois aos testes, aos kits, aos equipamentos que são utilizados para estudar as amostras provenientes do corpo humano, no contexto do diagnóstico, do contexto do tratamento, do prognóstico, mas também no contexto de acompanhamento de um tratamento, etc. Se verificar esta definição, ela inclui os testes genéticos, nomeadamente os testes genéticos preditivos de doença, e inclui também os companion diagnostics, ou seja, os testes que são utilizados conjuntamente com os medicamentos para prever a resposta ou a reação a um determinado tratamento. Como vimos no vídeo, estamos a falar de muitos produtos portanto, a multiplicidade é realmente uma das características do setor. Mas também a diversidade na finalidade, na complexidade, no tipo de tecnologias envolvidas, e depois um outro pilar também deste setor é a inovação. A inovação é realmente algo que acontece a grande velocidade neste setor, prevendo-se que muitas vezes esta inovação dá-se por novas versões que acontecem muitas vezes de 18 em 18 meses em média. Para além dos dispositivos médicos propriamente dito, penso que também teremos de falar aqui dos acessórios de dispositivos médicos ou acessórios de dispositivos médicos de diagnóstico in vitro, porque apesar de não serem dispositivos médicos, eles trabalham juntamente com os dispositivos médicos, portanto eles são utilizados juntamente com os dispositivos para melhorar o seu desempenho, para que os dispositivos atinjam a sua função, a sua finalidade e para os assistir especificamente e diretamente nessa funcionalidade médica. Estes acessórios são cobertos pela legislação de que vos falei e digamos que se lhes aplica todos os requisitos dessa mesma legislação. Portanto, os requisitos desta legislação aplicam-se aos dispositivos médicos e também aos seus acessórios. De acordo com a MedTech Europe, que é a associação que representa a indústria do setor a nível europeu, nós estamos perante 2 milhões de tipos de tecnologias médicas cobertos por este enquadramento regulamentar. Estas tecnologias, digamos que estes dispositivos dividem-se ou podem ser agrupados nestas 22 áreas, que são áreas estabelecidas pela nomenclatura europeia de dispositivos médicos. Ao longo da nossa vida, como também vimos no vídeo, nós somos acompanhados diariamente por dispositivos médicos. Não nos podemos esquecer que lentes de contacto de correção são dispositivos médicos, os óculos são dispositivos médicos, as ajudas técnicas são dispositivos médicos, as cadeiras de rodas são dispositivos médicos, os implantes são dispositivos médicos, as lentes intraoculares, as válvulas cardíacas. E ao longo da nossa vida parece que vamos tendo sempre mais necessidade de mais ajuda, e ajuda que vem muitas vezes através da utilização de dispositivos médicos. A utilização de dispositivos médicos começa mesmo quando ainda estamos dentro do ventre materno, não é? Porque os ecógrafos, por exemplo, são dispositivos médicos. Portanto, ao longo da nossa vida, os dispositivos médicos acompanham-nos. Estes dispositivos médicos e esta legislação que se lhes aplica baseia-se numa filosofia legislativa da nova abordagem, que é a filosofia utilizada para a maioria dos produtos industrializados. Portanto, a legislação europeia é a base da legislação europeia para a maioria dos produtos industrializados. Portanto, como prova da conformidade regulamentar com as regras europeias, os dispositivos apresentam uma marcação CE. A marcação CE permite a livre circulação de produto em todo o espaço económico europeu, portanto, não só na Europa dos 27, mas também nos países aderentes da EFTA. Passemos então ao segundo capítulo, sobre a conformidade regulamentar. Se me permite, só molhar a boca. Bom, a legislação refere que
Só se podem colocar no mercado dispositivos médicos que cumpram o disposto nos regulamentos europeus, portanto, os requisitos que lhes se aplicarem, e que eles têm de cumprir, como estava a dizer, todos os requisitos gerais de segurança e desempenho estabelecidos na legislação e que lhes sejam aplicáveis. Algo muito importante é que a demonstração da conformidade com estes requisitos gerais de segurança e desempenho tem de incluir sempre, obrigatoriamente, uma avaliação clínica. Esta avaliação clínica é importantíssima, quer para o estudo do balanço benefício-risco do dispositivo médico e também para conhecer melhor todas as portas adversas, todos os eventos adversos que possam estar associados à utilização desse dispositivo, de forma a depois se poder mitigar, reduzir, ou mesmo, no caso de não se conseguirem mitigar, se poderem alertar o utilizador e o doente da sua existência. Portanto, as avaliações clínicas existem sempre, não quer dizer que sejam sempre feitas através de investigações clínicas em seres humanos, mas pode ser com base em bibliografia de referência, mas ela tem de existir. As investigações clínicas são obrigatórias só para os dispositivos médicos de maior risco, sendo, no entanto, possíveis para qualquer classe de risco, desde que a avaliação de risco assim o defina. A legislação define 4 entidades, digamos, na cadeia de valor do dispositivo médico, que vai desde o fabricante ao distribuidor, sendo que a responsável pela conformidade é o fabricante. Portanto, nas obrigações do fabricante, nas obrigações respeitantes aos fabricantes, nós vamos encontrar no ponto 6 do artigo 10º que os fabricantes asseguram que os dispositivos que são colocados no mercado estão seguros, isto pelo número 1, depois no número 6 diz que eles asseguram a conformidade através de procedimentos de avaliação de conformidade. E que, se tudo estiver bem, concluídos esses procedimentos de avaliação de conformidade, se a resposta for positiva, então elaboram uma declaração de conformidade e apoiem a marcação CE. Portanto, a responsabilidade da conformidade é do fabricante, a responsabilidade de elaboração de declaração de conformidade é do fabricante e da aposição da marcação CE é do fabricante. Isto quer também dizer que todos os dispositivos médicos têm uma declaração de conformidade, ou devem ter uma declaração de conformidade que os cobre elaborada por parte do seu fabricante. Mas os procedimentos de conformidade podem ser procedimentos mais simples para dispositivos médicos de baixo risco, em que se envolve apenas o fabricante num controle interno na elaboração da documentação técnica e no controle interno do seu fabrico, mas também podem ser mais complexas com o envolvimento de uma entidade avaliadora externa, que é o organismo notificado. Neste caso, nós vamos ter um outro documento emitido por este organismo notificado, que é um certificado de conformidade. Portanto, certificados de conformidade só vão ter os dispositivos médicos que sejam sujeitos a este procedimento de conformidade, este procedimento de avaliação de conformidade mais complexo, em que intervém uma entidade externa ao fabricante, que nós chamamos de organismo notificado. A declaração de conformidade é, pois, elaborada pelo fabricante e ela declara a conformidade com a legislação que é aplicável ao dispositivo médico. Portanto, no nosso caso, com as diretivas ou com os regulamentos. E depois esta declaração, no entanto, esta declaração, imaginem que um dispositivo tem de cumprir outra legislação acessória, nomeadamente a legislação da compatibilidade eletromagnética ou outra. Este ato de declarar a conformidade vai incluir vai declarar a conformidade não só com a legislação dos dispositivos médicos, mas também com a outra legislação que também se aplica acessoriamente ao dispositivo médico.
Portanto, a elaboração da declaração de conformidade, o fabricante vai assumir a responsabilidade pelo cumprimento dos requisitos dos regulamentos, não é? Dos dispositivos médicos e de toda a demais legislação da União que é aplicável a esse dispositivo. De acordo com essa mesma legislação, há um anexo que refere o conteúdo da declaração, portanto há um anexo quer do regulamento dos dispositivos médicos, quer do regulamento de dispositivos de diagnóstico in vitro, que vem referir, o anexo 4, que vem referir como se elabora uma declaração de conformidade. E estes são os campos mínimos e a informação mínima que deve constar de uma declaração de conformidade. O fabricante declara a conformidade, é claro que ele vai declarar depois de uma avaliação. E essa avaliação tem por base determinado tipo de evidência. Evidência que se encontra no dossiê técnico, isto no contexto da concessão, que se encontra através do sistema de gestão de qualidade implementado pelo fabricante, isto no contexto do fabrico, ou mesmo na rotulagem, nas instruções de utilização, no cartão de implante, etc., em toda a informação que é dada pelo fabricante para a adequada utilização do dispositivo. E também, algo muito importante, também evidência através dos planos e relatórios do sistema de monitorização pós-mercado que é desenhado pelo próprio fabricante para acompanhar o verdadeiro desempenho do dispositivo médico no mundo real. Digamos que a avaliação cobre estas 4 áreas, sendo a evidência da sua conformidade encontrada nestes sistemas ou nestes documentos. Entre os requisitos de segurança e desempenho, eu vou aqui realçar porque nos vai interessar um pouco mais à frente na apresentação, os requisitos relativos às informações fornecidas com o dispositivo. O fabricante é responsável por essa informação, não é o distribuidor, nem o importador, portanto, a responsável é o fabricante, porque é o fabricante que concebeu, que fabrica, que tem a documentação técnica de produto, que promoveu a avaliação do seu risco, que conhece o balanço benefício-risco desse dispositivo, etc. Portanto, cabe ao fabricante elaborar esta documentação técnica que acompanha o dispositivo, que vai desde a rotulagem, instruções de utilização e também, muitas vezes, manuais, brochuras para os profissionais ou para os doentes, ou mesmo o cartão de implante, etc. Esta informação deve ser, de acordo com a legislação nacional, em Portugal, redigida em língua portuguesa. No entanto, o Decreto-Lei 29 de 2024 cria aqui uma abertura para que, em situações de exceção, e se o Infarmed assim o autorizar, se poder, para determinados grupos específicos de dispositivos, nomeadamente alguns grupos de dispositivos para utilização profissional, que a dispensa, portanto, prevê a dispensa da apresentação em língua portuguesa. Neste momento temos, da parte da indústria, alguns pedidos já para alguns grupos específicos de dispositivos, mas é claro que nós, para darmos esta nossa autorização, pretendemos com certeza ouvir os profissionais de saúde na área em que aqueles dispositivos são utilizados. Vou falar um bocadinho agora da avaliação da conformidade e para isso vou ter-vos falar um pouco da classificação de risco. Os dispositivos médicos são sujeitos a sistemas de classificação de risco, porque devido à sua diversidade, à sua diferente complexidade, devido aos riscos inerentes à sua utilização serem muito diferentes, foi necessário escalonar, digamos, e agrupar os dispositivos médicos em classes de risco, até porque isso era importante para adequarmos a avaliação de conformidade, a adequar também a informação a ser cedida com o dispositivo e também a adequar o plano de monitorização pós-mercado. De uma forma muito geral, porque há outros critérios, mas de uma forma muito geral,
No caso dos dispositivos médicos, no caso do regulamento 745, os dois grandes critérios para a definição destas classes de risco estão na invasibilidade e na duração de contacto. Portanto, o risco aumenta, obviamente, com a invasibilidade, aumenta com a duração do contacto. Mas, como vos digo, há outros critérios, como, por exemplo, a utilização de um determinado dispositivo médico em órgãos que se considerem, ou zonas que se considerem nobres, como seja o coração, o sistema nervoso central ou o sistema circulatório central. De acordo com esses critérios, portanto, nós chegamos ao estabelecimento de 4 grandes classes de risco: classe 1, a classe 2A, 2B e 3. Aqui temos o desdobramento da classe 1 em classe 1 com função de medição, classe 1 estéril, classe 1 instrumentais cirúrgicos e reutilizáveis. Porquê? Porque apesar com função destes classe 1, com função de medição, estéreis e os instrumentais cirúrgicos reutilizáveis da classe 1, apesar, como eu estava a dizer, de serem da classe 1, eles vão necessitar também da intervenção de um organismo notificado na avaliação da conformidade, nomeadamente nestas funções que são mais críticas. Portanto, eu disse que os de baixo risco muitas vezes não necessitavam de organismo notificado, no entanto, estes, apesar de serem de baixo risco, necessitam de organismo notificado no processo avaliativo. Bom, isto é uma imagem interessante que dá alguns exemplos de dispositivos médicos por classes de risco e que também tenta reproduzir o mercado. Quer dizer que nós encontramos no mercado mais dispositivos de classe de risco mais baixo e à medida que vamos aumentando na classe de risco vão existindo um número menor de dispositivos médicos no mercado. No caso dos dispositivos médicos de diagnóstico in vitro, de acordo com o regulamento, neste momento também temos 4 classes de risco, da classe A, B, as classes A, B, C e D, sendo que aqui os critérios para a definição destas 4 classes estão dependentes do risco para a saúde individual e no risco para a saúde pública, de um resultado falsamente positivo ou de um resultado falsamente positivo ou negativo. Portanto, quando nós não temos um resultado fidedigno, quando o resultado é falso, qual é o risco que esse resultado falso vai trazer para a saúde individual, para a saúde daquela pessoa a quem vamos dar o resultado, ou mesmo para a saúde pública. Este sistema de classificação é novo na Europa, aparece com este regulamento 746 de 2017. Anteriormente, a diretiva 98/79/CE, que regia os dispositivos médicos, tinha um sistema de classificação baseado em listas, em que definia uma lista A e uma lista B, no anexo 2 dessa diretiva, em que dizendo que estes da lista A e da lista B são os de maior risco e são aqueles que necessitam de intervenção de um organismo notificado. Havia vários constrangimentos, o que levou, obviamente, a evoluirmos para a outra classificação que vos apresentei anteriormente. No contexto destas listas, nós tínhamos nos dispositivos de maior risco os de agrupagem sanguínea e também alguns testes relacionados com virologia, nomeadamente, se vocês verificarem aqui, temos aqui a panóplia de testes utilizados na elegibilidade das dádivas sanguíneas, não é? Portanto, houve uma preocupação do legislador em colocar estes dispositivos médicos na classe de maior risco. Posso-vos dizer que todos estes grupos, todos estes dispositivos incluem-se agora na classe de risco maior, portanto na classe D ou na classe C. Também havia a lista B, em que tínhamos também outros dispositivos médicos que eram considerados de médio e alto risco. Portanto, neste momento nós temos uma transferência, digamos assim, de dispositivos médicos que estavam avaliados de acordo com
a determinados critérios de classificação e agora vão ser classificados de acordo com outros critérios de classificação. Isso faz com que muitos daqueles que eram considerados como outros, daqueles que estavam fora das listas e que não necessitavam da intervenção do organismo notificado, que agora venham a ter necessidade de intervenção do organismo notificado, como podem agora aqui verificar. Portanto, no contexto da diretiva, menos de 20% dos dispositivos seriam avaliados por organismo notificado. Agora, com o regulamento dos dispositivos médicos de diagnóstico in vitro, temos então mais de 80% a serem avaliados por dispositivos médicos. Isto é algo importante também no contexto das alterações dos períodos transitórios, nomeadamente, neste caso, alterações dos períodos de transitórios para a aplicação do regulamento 746, que, como vamos ver mais à frente, estão a ser alargados, exatamente por esta alteração significativa no contexto da classificação. De uma forma muito geral, e de forma muito resumida e gráfica, isto era o que acontecia no contexto dos dispositivos médicos, no contexto das diretivas dos dispositivos médicos. Portanto, os da classe 1 eram só avaliados pelo fabricante, agora, e os outros, no contexto da diretiva dos DIVs, eram avaliados só pelo fabricante. Depois, todos os da classe 1 estéreos, da classe 1 com função medição, classe 2A, 2B, 3, implantáveis ativos da diretiva dos implantáveis ativos eram avaliados com intervenção de um organismo notificado. No caso dos dispositivos de diagnóstico in vitro, todos aqueles que estavam listados no anexo 2, lista A e lista B e autodiagnóstico, teriam a necessidade de intervenção de um organismo notificado. Atualmente, este digamos, esta imagem representa o que temos agora com os regulamentos. Se verificarem, temos na parte da classe 1, temos ali uma nova classe, digamos, um novo grupo, a classe 1, instrumentais cirúrgicos reutilizáveis. Uma vez que, durante as discussões do regulamento 745, se considerou muito importante que o organismo notificado avaliasse a informação que era cedida pelos fabricantes no contexto de reprocessamento, da reutilização das condições para o reprocessamento, das condições para a reutilização dos instrumentais cirúrgicos reutilizáveis. E, portanto, considerou-se necessário criar aqui uma obrigatoriedade também da intervenção do organismo notificado para a avaliação desta informação. Na parte do regulamento diagnóstico in vitro, todos os dispositivos de diagnóstico in vitro cobertos pela classe B, C e D, os de autodiagnóstico, aqueles que são os testes que são para ser realizados à cabeceira do doente, ou também se chamam POCT ou SPOC, são os Near Patient Testing, e os Companion Diagnostic são realmente necessitam todos da intervenção de um organismo notificado, assim como todos os testes genéticos. Bom, quando há intervenção de um organismo notificado, nós já percebemos que há a emissão de um outro documento, para além, portanto, o dispositivo médico será acompanhado não só por uma declaração de conformidade, mas também pelo certificado de conformidade emitido pelo organismo notificado que fez, a pedido do fabricante, a avaliação do dispositivo médico. E também os regulamentos apresentam no seu anexo, o anexo 12, digamos que a informação mínima que estes certificados deverão conter. Falámos também já no início de que estes dispositivos médicos têm uma marcação CE. A marcação CE é posta de modo visível, legível e indelével no dispositivo ou na embalagem estéril. Se a natureza do dispositivo não permitir ou se não se justificar, a marcação CE é posta na embalagem.
A marcação CE também aposta nas instruções de utilização e em qualquer embalagem comercial dos dispositivos médicos. Portanto, esta marcação CE é a prova da conformidade com os requisitos que são aplicáveis ao dispositivo médico e é a prova dessa conformidade não só da legislação setorial, mas também de qualquer outra legislação europeia acessória que também se aplique àquele dispositivo médico. Este é o grafismo da marcação CE, que é acompanhada por um código, um número do organismo notificado, ali no ponto 5, portanto, a marcação CE é seguida de um número de identificação do organismo notificado, quando esta entidade intervém na avaliação de conformidade. Bom, a marcação CE é então a prova da conformidade com os requisitos europeus aplicáveis aos dispositivos médicos, assim como a AIM é para os medicamentos uma prova de que o medicamento está em conformidade com essa legislação. No entanto, no contexto de quem é o responsável pela avaliação, neste caso serão os fabricantes e os organismos notificados, o tipo de avaliação que no caso dos dispositivos médicos é com certeza descentralizado, só podemos classificar assim. Nós neste momento temos cerca de 50 organismos notificados europeus na área dos dispositivos médicos, na totalidade na área dos dispositivos médicos e diagnóstico in vitro, que atuam a pedido do fabricante na avaliação de conformidade. Estes organismos notificados tendem a ser para a especialização, eles estão designados não para todos os dispositivos médicos, como é óbvio, eles estão designados para áreas em que demonstram competência e portanto, para as quais eles têm pessoal devidamente qualificado para fazer essas avaliações de conformidade. Os organismos notificados são designados por autoridades do Estado, portanto, o que poderemos dizer é que o Estado não é diretamente responsável pela avaliação de conformidade, mas o Estado está por trás desta avaliação, uma vez que é o Estado que vai designar os organismos que estão no seu território. Em Portugal, até ao momento, não temos um organismo notificado designado no âmbito dos regulamentos, temos alguns candidatos, esperemos que este processo evolua muito positivamente, mas os fabricantes nacionais podem recorrer a qualquer organismo notificado designado para os dispositivos médicos, no contexto dos dispositivos médicos que eles fabricam. Portanto, como vos digo, a tendência é para a especialização, só organismos notificados muito grandes, como um TUV, um BSI, um SGS, que têm umas estruturas muito grandes, com muita gente a trabalhar, com centenas de pessoas a trabalhar, é que conseguem ter uma panóplia, digamos, de códigos de avaliação de conformidade atuantes. Muitos dos outros organismos notificados mais pequenos especializam-se em determinadas áreas. O organismo notificado é escolhido pelo fabricante, portanto o fabricante pode recorrer à lista dos organismos notificados, o que é determinante é saber se aquele organismo notificado está designado para a área em que o dispositivo médico se insere, o código do dispositivo médico se insere. Pronto, os procedimentos são variados, os procedimentos de avaliação de conformidade podem se basear na avaliação da documentação técnica e no sistema de gestão de qualidade. Isto, na maior parte dos casos, é assim que acontece, mais de 80% dos casos ou 90% dos casos. No entanto, há outros procedimentos de avaliação possíveis, como, por exemplo, a recolha, a avaliação laboratorial de amostras provenientes de lotes homogéneos de produção. No entanto, não é muito comum, mas também pode existir, uma vez se adequar mais ao tipo de dispositivo ou à realidade do próprio fabricante. Quando o dispositivo médico tem uma marcação CE posta, esta marcação CE é quase como um passaporte que lhe permite a livre circulação europeia. Passando ao nosso ponto 4, vamos falar um pouco então de registros
de registros. Como vocês sabem, os fabricantes e distribuidores, por grosso, a nível nacionais, portanto, que cooperam a nível nacional, têm de registar os dispositivos médicos no nosso sistema, Sistema de Informação de Dispositivos Médicos. Muitas vezes eles vão o dispositivo pode já estar registado. Por exemplo, imagina um distribuidor está agora a distribuir um dispositivo, mas que já está no mercado de ser distribuído por outro distribuidor, outro operador. O que este segundo distribuidor tem de fazer é associar-se a esse dispositivo, isto de forma a facilitar este processo de registro. Com base nesta informação que é registada, nós conseguimos ter um repositório que é um dos, eu atrevo-me a dizer, o melhor repositório europeu de informação sobre dispositivos médicos. Neste momento nós temos vários milhões de referências de dispositivos médicos registadas, dando ideia dos dispositivos médicos que estão no mercado. Este nosso repositório de informação, este nosso sistema, é utilizado muitas vezes por outras autoridades competentes, pela própria Comissão Europeia e também por outras entidades de outros continentes, como a África ou mesmo a América do Sul, que utilizam para reconhecer se um dispositivo está no mercado europeu. Nesta informação existente neste repositório, podem encontrar, associado ao dispositivo, não só a identificação do dispositivo, do seu fabricante, do seu distribuidor, dos seus distribuidores, mas do mandatário, no caso do fabricante estar sediado fora da União Europeia, mas também informação sobre a rotulagem do próprio dispositivo médico e o folheto informativo desse dispositivo médico. Muito bem. Ok. Os dispositivos que estão registados, aos dispositivos que estão registados é-lhe atribuído um código, que acaba por ser um símbolo para a identificação e caracterização do dispositivo e que estabelece a identificação única daquele dispositivo baseada numa relação fabricante-referência. Este sistema de codificação, o nosso CDM, foi utilizado, ou é utilizado como auxiliar do Sistema Nacional de Saúde, para conhecer a realidade do mercado português de dispositivos médicos, aumentar a capacidade de negociação e eficiência na aquisição, comunicar usando a mesma linguagem para questões de segurança e questões económicas e consolidar a informação existente. De acordo com o despacho número 2945 de 2019, os serviços e estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde apenas podem adquirir dispositivos objetos de registro e posterior codificação pelo Infarmed, e só podem ser admitidos nos procedimentos de contratação entidades cujos dispositivos médicos estejam devidamente codificados. Também refere que o uso de dispositivos médicos por parte dos serviços e estabelecimentos do SNS implica o seu registro através do respectivo código disponibilizado pelo Infarmed para efeitos de aquisição e utilização, devendo ainda ser registados o preço unitário de aquisição. Bom, eu chamo-vos a atenção que o CDM não é uma AM, não é? O CDM não tem por trás qualquer avaliação da informação que foi registada. O CDM é simplesmente um código que é atribuído ao dispositivo, através do qual nós conseguimos identificá-lo univocamente. Também o CDM não é o UDI. O UDI é também um código que estabelecido a nível europeu pelos regulamentos, com a finalidade também da identificação única dos dispositivos médicos colocados no mercado europeu. Portanto, digamos que é o correspondente àquilo que nós fizemos nacionalmente, uns anos antes, desde há alguns anos,
desde 2012 que andamos a trabalhar nesta matéria, 2011, 2012 que andamos a trabalhar nesta matéria, e agora os regulamentos de 2017 dos dispositivos médicos também, e dispositivos médicos de diagnóstico in vitro, vêm também eles definir um identificador único de dispositivo. Também é referido que antes de colocar no mercado um dispositivo médico, o fabricante deve atribuir este UDI e deve-o transmitir a uma base de dados. O UDI que é uma das bases ou dos módulos do sistema de informação criado no âmbito dos regulamentos, a EUDAMED. Portanto, a EUDAMED vai ser o repositório de informação europeu dos dispositivos médicos. Portanto, é um bocadinho onde vai haver informação sobre os operadores económicos, sobre os dispositivos médicos, sobre os certificados, sobre os dados sobre vigilância, dados sobre fiscalização de mercado e sobre também as investigações clínicas a decorrer na Europa. A forma como o dispositivo se apresenta a esse sistema é através do seu UDI, certo? E, portanto, digamos que também este identificador tem aqui as mesmas finalidades que tinha o nosso CDM, ou que tem o nosso CDM, porque ele continua em vigor e operacionável. Bom, relativamente ao UDI, eu chamo a atenção de que este UDI deverá, nos dispositivos que estão a ser colocados no mercado ao abrigo do regulamento, não é? Foram avaliados e que estão a ser colocados ao abrigo do regulamento dos dispositivos médicos e ao abrigo do regulamento de dispositivos de diagnóstico in vitro, diziam que estes UDIs deverão estar na rotulagem dos dispositivos médicos, já devem estar na rotulagem dos dispositivos médicos, nomeadamente dos da classe 3 e de todos os implantáveis, desde 26 de maio de 2021, e para os da classe 2 e classe 2B, desde 26 de maio de 2023. E para o ano teremos então, será a deadline para os da classe 1. Se vocês verificarem, eu disse aqueles que foram avaliados e colocados no mercado no âmbito do regulamento, porque neste período de transição nós vamos ter no mercado simultaneamente dispositivos médicos que ainda estão ao abrigo das diretivas, que foram colocados no mercado ao abrigo das diretivas, e também dispositivos médicos colocados no mercado ao abrigo dos regulamentos. Este UDI só é obrigatório para aqueles que foram colocados no mercado ao abrigo dos regulamentos. Bom, a aplicação, como já perceberam, a aplicação deste novo quadro regulamentar, destes dois novos regulamentos, tem trazido vários desafios. Desafios que logo à partida têm a ver com o contexto externo também, em que ocorre, as datas em que ocorrem esta aplicação, e em que ocorre o período em que estava desenhado o período transitório. O período transitório estava desenhado entre 2017 e 2020 para os dispositivos médicos e até 2022 para os dispositivos de diagnóstico in vitro. E tudo isto foi alterado. E foi alterado logo à partida porque tivemos um contexto de Covid, porque tivemos um contexto de guerra, um contexto de infração, e, portanto, toda esta dimensão externa interferiu. Mas também, sobretudo, também devido a questões que têm a ver com a própria operacionalização das infraestruturas necessárias para a aplicação destes regulamentos, nomeadamente a EUDAMED. A EUDAMED, este tal grande sistema de informação, esta base de dados gigantesca que está a ser construída para gerir gerir vários processos
decorrentes da aplicação dos regulamentos, ela própria ainda não está terminada e ainda não tem caráter obrigatório. De acordo com o regulamento que saiu este verão, ela será obrigatória, ou prevê-se que ela seja obrigatória de aplicação para a maioria dos seus módulos no final de 2025, início de 2026. Isto, na maioria dos seus módulos, porque o módulo da investigação clínica só terá disponível daqui a mais, depois, mais 1 ou 2 anos, mais à frente 1 ou 2 anos, ou seja, 2028, por aí. Portanto, o que nós temos é que foi necessário muitos anos para a construção desta base de dados, e esta base de dados é essencial para a aplicação dos regulamentos. Também os laboratórios de referência essenciais para os classe D, para no contexto da avaliação e da disponibilização dos dispositivos médicos de diagnóstico em vista da classe de risco mais elevada, só agora estão a começar a operar. Portanto, também houve aqui um atraso na sua designação e na sua operacionalização. Os painéis peritos também tiveram algum atraso, apesar de já estarem em funções há algum tempo. Mas teremos de pensar em que estes regulamentos prevêem a obrigatoriedade de uma redesignação dos organismos notificados, ou seja, dos avaliadores de sistema. Portanto, todos os avaliadores de sistema, os organismos notificados, que no início do processo seriam à volta de 80 e qualquer coisa, tiveram de ser reavaliados no contexto dos novos regulamentos, com os critérios dos novos regulamentos. E isto demora tempo. Isso obrigou a que fossem também alocados mais recursos, treinados mais recursos, qualificados recursos para os novos requisitos do regulamento por parte dos organismos notificados. Por isso, neste momento, reduzimos de 86, penso eu, para um número inferior a 50 ainda, neste momento. Portanto, estão a ver que houve aqui muita mexida em todas as estruturas, em tudo aquilo que era necessário para pôr a funcionar a aplicação destes regulamentos. Por outro lado, também os regulamentos também prevêem a obrigatoriedade de todos os dispositivos que estão no mercado, que nós chamamos de legacy, ao abrigo das diretivas, serem eles próprios também reavaliados de acordo com as novas regras dos regulamentos. Ora, todos estes processos de redesignação dos organismos notificados, de reavaliação, trouxe uma carga de trabalho adicional, quer para os organismos notificados, que tiveram que, por motivos de necessidade de redesignação, mas também por motivos de terem de avaliar muitos dispositivos, não só os novos, mas também aqueles que eram os legacy, aqueles que já estavam no mercado, criou aqui dificuldades ou uma capacidade avaliativa não suficiente para as necessidades. Aí também trouxe encargos administrativos, encargos muito relevantes para os fabricantes, que também não se prepararam, desculpem a minha franqueza, não se foram preparando adequadamente para a aplicação dos novos requisitos europeus, nomeadamente em matérias de avaliação clínica. Bom, tudo isto tem levado a questionarmos da possibilidade de haver potenciais riscos de ruptura no abastecimento de determinado tipo de dispositivos médicos. Alguns fabricantes falam de redução significativa dos seus portfólios, nomeadamente deixar de colocar no mercado alguns dispositivos que têm menos lucrativos, mas por vezes necessários para o tratamento de populações mais pequenas, doenças mais raras, e até mesmo estarmos a falar de situações de tratamentos para dispositivos médicos utilizados no tratamento de doentes com patologias órfãs. Portanto, isto, digamos, de uma forma muito geral, é tudo aquilo que nós estamos a viver neste momento. Sistematizando, por razões da Covid, o regulamento 745 teve uma primeira alteração pelo regulamento 561 de 2020,
que alterou a data de aplicação para mais um ano, portanto, de 2020, maio de 2020 para maio de 2021. E depois o outro regulamento, o regulamento 607 de 2023, veio fazer, alterar também os períodos transitórios de aplicação do regulamento 745, mas de uma forma escalonada, tendo em consideração as classes de risco. É claro que para ser concedido, digamos que estes períodos adicionais de tempo, os dispositivos têm que cumprir aquelas 5 determinantes que estão nos quadros mais arrosados na parte de baixo do slide. O mesmo veio acontecer neste verão pelo regulamento 18660 de 2024, que vai fazer um tipo de escalonamento semelhante agora para os dispositivos de diagnóstico in vitro cobertos pelo seu regulamento 746. Também aqui é necessário o cumprimento de vários requisitos. Desculpem, mas estar a falar continuamente, precisamos de ir lubrificando a nossa garganta. Bom, chegamos às conclusões, em cima do tempo, e estas são algumas das conclusões, ou melhor, mais de conclusões, algumas mensagens que eu gostaria que pudessem reter deste nosso webinar. Primeiro, que existe neste momento, e que vai existir ainda durante um período de tempo longo, uma coexistência no mercado de dispositivos colocados ao abrigo dos regulamentos e das diretivas. Portanto, é importante terem isto em atenção. Que os dispositivos disponibilizados no mercado ao abrigo das diretivas podem se manter no mercado, portanto, aqueles que já estão disponibilizados no mercado, aqueles que já estão no circuito comercial, podem se manter no mercado até ao fim do seu prazo de validade. Portanto, aquela cláusula de sell-off que existia no regulamento foi retirada, ou que existia nos 2 regulamentos foi retirada. A marcação CE é importante reterem como a prova, o símbolo que demonstra que o dispositivo foi sujeito a uma avaliação de conformidade, que o resultado dessa avaliação de conformidade foi um resultado positivo e que, portanto, o dispositivo está em conformidade com as regras europeias. Há vários documentos comprovativos da conformidade, para além da marcação CE, a declaração de conformidade emitida pelo fabricante, o certificado de conformidade emitido pelo organismo notificado e depois para os dispositivos cobertos pelas diretivas, portanto, que ainda têm certificados que estavam válidos em maio de 2022 e que, portanto, e que estão sujeitos, digamos que, e que cumprem aqueles requisitos necessários para poderem usufruir de um período transitório adicional, para esses pode-se pedir a declaração do fabricante do cumprimento do regulamento 607 de 2023, no caso dos dispositivos médicos, e também a declaração do fabricante relativo ao cumprimento do regulamento 1860 de 2024, no caso dos dispositivos médicos de diagnóstico in vitro. Portanto, os fabricantes deverão declarar que cumprem aqueles 5 requisitos que estavam estabelecidos nos slides que vos mostrei. Depois, todos os dispositivos, exceto os feitos por medida e os de avaliação clínica, apresentam a declaração de conformidade e eu diria também apresentam uma marcação CE, porque os que estão em avaliação clínica e os feitos por medida também não apresentam a marcação CE. Apenas têm certificado de conformidade os dispositivos avaliados por um organismo notificado. Portanto, se eles forem avaliados apenas pelo fabricante, não têm certificado de conformidade. E também, neste caso, a marcação CE não está acompanhada de qualquer número.
A marcação CE apenas é acompanhada por um número, cá está, se o organismo notificado foi envolvido na avaliação da conformidade. A marcação CE apenas é acompanhada do número, desculpa, isto era a repetição, ficou aqui 2 vezes. Depois, o registro no SIDME continuará a ser obrigatório nos atuais modos, até ao registro dos dispositivos ser feito na EUDAMED e ser obrigatório. Posteriormente, irá-se manter a regra, mas apenas para os distribuidores, portanto, só os distribuidores é que vão manter o registro dos dispositivos médicos, mas através da associação à informação disponibilizada pela EUDAMED, e posso-vos garantir que o Infarmed está a trabalhar numa tentativa de operabilidade, de interoperabilidade entre destes 2 sistemas informáticos. O código entre o nosso sistema, SIDME e EUDAMED, obviamente. O código CDM continua a ser requisito para a aquisição pelo SMS e a informação a ser cedida pelo fabricante conjuntamente com o dispositivo médico, nomeadamente a rotulagem, o folheto informativo, o cartão de implante e o DI, deverá ser verificado também no contexto dos procedimentos de aquisição, tendo em atenção que o DI só é obrigatório estar na rotulagem ou no próprio dispositivo, se o dispositivo for colocado ao abrigo dos regulamentos. E, em forma sumária, era isto que eu vos tinha de dizer. Agradeço-vos imenso pela vossa disponibilidade. Penso que, para aqueles que ainda tiverem a oportunidade, poderemos ficar mais uns 5 minutos para uma ou 2 questões que foram selecionadas dasquelas que foram colocadas no chat. Se vamos receber um certificado de participação nestes webinars? É o outro lado. Muito bem. Quem é a autoridade de designação? Bom, a autoridade de designação em Portugal é o Infarmed. Nos outros Estados-membros será uma entidade do Estado, por vezes é uma entidade associada à acreditação, outras vezes, tal como acontece em Portugal, está também, esta autoridade de designação está também junto da autoridade de fiscalização, portanto, na mesma entidade que tem responsabilidades de fiscalização. É o que acontece, por exemplo, em Espanha, é o que acontece em França, mas, por exemplo, na Alemanha, é numa entidade do Estado responsável pela acreditação. O que é que faz esta autoridade de designação? Esta autoridade de designação vai avaliar a competência, a imparcialidade, a independência do candidato ao organismo notificado para poder ser entidade avaliadora do sistema de avaliação de conformidade dos dispositivos médicos. Em suma, é isso que ela faz. Esta designação acontece previamente à entidade começar a ser organismo notificado, e depois as avaliações são feitas periodicamente, pelo menos 3, 4 ou 5 anos, conforme os ciclos. Portanto, ciclicamente há uma reavaliação destes organismos notificados por parte desta autoridade de designação. O despacho aplica-se às regiões autónomas? Eu diria que sim. Mas eu penso que isto é mais uma questão que nós poderemos ver com o nosso jurídico, mas eu diria que sim, que é aplicável, porque se as diretivas o eram, os regulamentos também é aplicável a todo o espaço europeu, e as regiões autónomas fazem parte do espaço europeu, portanto da União Europeia, e portanto, como tal, são aplicáveis também, diria que sim. Para os dispositivos médicos colocados no mercado ainda ao abrigo das diretivas, os tais legacy, e que benefícios no período de transição, quais é o prazo de aplicação do UDI? Eu penso que aquele quadro
vos mostra realmente o slide com o quadro sobre o UDI dá a resposta a esta questão. Posso-vos dizer que a atribuição do UDI e a UDI estar referida na declaração de conformidade, na documentação técnica, isso já todos devem ter se tiverem sido avaliados no contexto dos regulamentos. A posição na própria rotulagem ou no próprio dispositivo é que foi-lhe dado mais um período e que é referido, é aquele período que se refere naquele quadro do slide sobre o DI que vos mostrei. Não é exatamente o mesmo do período transitório. Eu peço ao Dr. José Malta que veja exatamente o slide sobre o DI. Um dispositivo médico sem prazo de validade definido pode ser escoado ao abrigo das diretivas até quando? Pois, boa pergunta. Até ser considerado que ele continua a manter as suas características de segurança e desempenho ao abrigo da diretiva, porque ele foi avaliado às diretivas e, portanto, ao abrigo das diretivas, ele pode ser escoado enquanto mantiver responder aos requisitos que lhe são aplicáveis pela diretiva que também lhe é aplicável. Há mais questões, muito mais questões, mas eu penso, temos aqui uma outra questão, um distribuidor pode registrar um dispositivo médico no site com uma designação diferente de que o fabricante tenha assumido? Não. O fabricante é que atribui a designação do dispositivo. O nome do dispositivo é dado pelo próprio fabricante. O distribuidor, se lhe dá um novo nome, uma nova entidade, sendo uma nova entidade, tem que ter um novo registro e eu atrevia-me a dizer que a distribuidora começa a assumir responsabilidades de fabricante. O UDI é obrigatório para os legacy? Não. O UDI é só obrigatório para aqueles que estão no mercado ao abrigo dos regulamentos. Os distribuidores das regiões autónomas têm de se registrar os dispositivos no SIDME? Sim, a legislação aplica-se a todos. E o nosso decreto-lei, quer o 29, quer os regulamentos, quer o decreto enquadrador, aplica-se a todo o território. Bom, e depois perguntem se vão receber algum certificado de participação no webinar. Eu pergunto aqui às minhas colegas do lado sim, se não. Se nos pedirem, nós temos que verificar as participações e sim. Então, se pedirem ao Infarmed, sim, irão verificar se a pessoa participou efetivamente num webinar, aqui os colegas que têm a ver com a organização do evento, e emitirão esta certidão. Muito bem, há muito mais questões, estas foram algumas das que foram escolhidas. Nós iremos estudar todas as outras questões que nos foram colocadas. Vamos, possivelmente, com base nas questões que nos foram colocadas, pensar em elaborar algumas FAQs destinadas a este público-alvo, que possa dar resposta às questões maioritárias, aquelas que manifestamente são as vossas maiores preocupações. Eu só vos queria realmente agradecer a todos aqueles que estiveram durante esta hora e 10 minutos conosco. Mais alguma questão? Não? Que estiveram connosco, espero que tenham gostado, que tenha sido útil e que espero que vos tenha feito não desistir de participarem nos webinars seguintes, que têm a ver com temas muito mais específicos, que terão também, eles próprios vão ser apresentados no sentido digamos, vão ser apresentados tendo em atenção este público-alvo, portanto, os profissionais de saúde que trabalham nos hospitais. Muito obrigada mais uma vez, até uma próxima, ficamos disponíveis para tudo aquilo que precisarem, em meu nome e em nome do Infarmed. Fecho aqui esta primeira sessão do webinar. Muito obrigada.